Amado irmão, amada irmã, amada igreja, boa tarde. Nesse sábado, dia 15 de dezembro de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoem em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes deste sábado, deste dia 15 de dezembro de 2018, que completam e comemoram mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, assim como Jó, um homem temente a Deus, um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, isso tido como Deus, como um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas Jó, por ter um receio em seu coração, um temor em seu coração e um receio, aconteceu, sobreveio sobre ele todo aquele infortúnio, conforme ele mesmo confessa no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Portanto, hoje nós vamos ver uma passagem bíblica em que um rei conceituado diante de Deus, protegido por Deus, porque procurava andar nos caminhos do Senhor, ele chegou a um certo momento que ele comete o absurdo de também, por temor, por medo, por receio, ele afronta a Deus da seguinte maneira, retirando da casa de Deus toda a prata, cortando o ouro das portas e das ombreiras da casa de Deus, para mandar como pagamento a um rei ao qual ele tinha servido e que ele se subordinou e que tomou as cidades fortes de Judá. Hoje nós vamos falar de Ezequias. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 ao 7. E sucedeu que no terceiro ano de Josés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Olha só, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Portanto, Ezequias se revolta contra o rei da Síria e não serve ao rei da Síria. O rei da Síria, naquele tempo, era um rei muito poderoso. A Síria é um país muito poderoso, seu rei muito poderoso. Aí vamos lá, é 2 Reis, capítulo 18, versículos 13 ao 22. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laques, dizendo, pequei. E outra passagem bíblica diz, errei. Retira-te de mim e tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Agora olha o absurdo que Ezequias vai fazer. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias
o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, e deu de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria não ficou satisfeito, ele queria invadir Jerusalém. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laques, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei e saiu a eles, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dize tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra. E em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar leão pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Portanto, eles estão afrontando a Deus no seguinte sentido, dizendo que mesmo depois de Ezequias tirar os altos e tudo mais, Deus não protegeu as cidades fortes. Então ele botou medo em Ezequias, ele invadiu as cidades fortes, Ezequias ficou com medo, como Jó, ele tirou a prata da casa de Deus, da casa do Senhor, e cortou os ouros das portas e das ombreiras da casa do Senhor. Ele pecou contra Deus, afrontou a Deus, porque ele não confiou em Deus, ele deveria ter confiado em Deus. Se Deus o protegia, se Deus o dava vitórias, certamente que Deus o livraria das mãos de Senaqueribe. Vamos dar continuidade. 2 Reis, capítulo 18, versículos 19. 2 Reis, capítulo 19, dos versículos 20 ao 23. Portanto, vamos ver aqui o 19:1. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos e cobriu de saco e entrara na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, aos anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto do que se acha, porque Senaqueribe já tinha invadido as cidades fortes de Judá. Aí vamos lá, 2 Reis, capítulo 19, versículos 20 ao 23. Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemaste. Contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Portanto, Senaqueribe afrontou a Deus, os servos de Senaqueribe afrontaram a Deus. Aí Deus diz mais ainda: porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi,
porque Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Davi confiava em Deus. Agora vamos ver 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 ao 37. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei de Judá, partiu e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirizoque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Portanto, Ezequias ele poderia ter confiado em Deus. Ezequias ele não precisava ter tirado o tesouro, a prata da casa de Deus, não precisaria ter tirado o ouro das portas, das ombreiras da casa de Deus, e nisso ele afrontou a Deus. Mas Deus, por amor a Davi, por amor a ele mesmo e por amor a Davi, ele dá vitória a Ezequias. Por quê? Porque Ezequias ele pediu socorro de Deus, ele reconheceu o seu erro e pediu socorro de Deus. É este mesmo erro que vai fazer mais tarde com que Ezequias adoece daquela chaga mortal. Mas isso nós já vimos em pregação passada, e que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Por mais que nós andemos no caminho do Senhor, nós confiamos em Deus, se vier alguma tribulação, algum momento de infortúnio, nós temos que continuar confiando em Deus e não olhar para as circunstâncias, olhar para o que está acontecendo. Não, nós temos que olhar para Jesus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, que fica esta palavra de exortação para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra reveladora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos exortar, que independente das circunstâncias, nós temos que continuar confiando no Senhor, que Ele é galardoador dos que o buscam. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Os de perto e os de longe, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.